Três horas, 1 minuto. Boa tarde a todas e todos. Iniciando mais uma live do Paralelo 30, aqui pela página do Facebook. Sexta-feira, 5 de junho de 2020, já chegamos aí no início do segundo semestre do ano e algumas pessoas trazem a percepção de que parece que esse ano nem começou. Não é isso? Boa tarde, Rafa, Cristiano, muito bem-vindo, Cris, de volta aí. Boa tarde, Deca, boa tarde, Rafa, boa tarde a quem nos assiste. Deixa eu registrar rapidamente, temperatura em Rio Grande agora é 17 graus, a sensação é de 13, umidade relativa do ar 85% e bastante úmido aqui na cidade do Rio Grande. Vou anunciar já o nosso tema, a nossa pauta de hoje. Eu brincava antes com o Cristiano que quero ver caber tudo que a gente precisa dar conta hoje, nesses 60 minutos. E nós traremos aí no Política e Sociedade, relembrando, né, o Política e Sociedade vem junto com o Observatório dos Conflitos, que nós trouxemos na última edição, vem construindo o Paralelo 30 aí há mais de uma década que a gente tem o Paralelo no ar, e o Política e Sociedade vem junto há bastante tempo, construindo também esse espaço. E hoje a gente vai conversar com o Cris sobre política e sociedade na pandemia e na luta pela democracia. Aí a gente traz coronavírus, antirracismo e antifascismo no Brasil e no mundo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Que bom, depois de um bom tempo aí, a gente ainda que de uma forma diferente está aí fazendo mais um Política e Sociedade. E, bom, digamos, dentro da normalidade na rádio, eu já sei que eu falo pelos cotovelos, a gente nunca consegue dar conta, agora aí há cerca de 2 meses sem ter Política e Sociedade, com essa conjuntura extremamente complexa, atribulada, então tema para a gente conversar aqui não nos falta, com certeza. Uhum. E problemas para discutir, que com certeza nós não teremos aqui a solução, e mesmo que tivéssemos, não seria a solução, seria uma maneira de pensar para quem nos acompanha e refletir, e já digo que é uma honra para nós estarmos aí, quem já comunicou que está na escuta, grande Gilberto Oliveira. Essa abertura aí tá bonita. Pela trilha de abertura do Paralelo, grande, não só grande músico, como grande pessoa, importante. Vamos destacar, Cris, aproveitando que tu trouxe a questão, o Gilberto colocou ali, a abertura tá bonita, a abertura tá linda, e a gente sempre gosta muito de reforçar, o nome dessa música é Brasil a Cuba, e é composição de Gilberto Oliveira, músico rio-grandino, e o Rafa tem esse contato frequente, né, com o pessoal ali da edição, da técnica, da FURC TV, e os guris nos enviaram aí para conseguir que a gente colocasse a abertura do Paralelo. É verdade. Então, agradecer o Everton Cosme, que disponibilizou, trabalhando em casa também, aí fez a abertura do Paralelo 30 para a gente, mandou o arquivo, me ajudou aqui a entender como é que funcionava esse StreamYard aí para a gente transmitir isso. Eles também fizeram, né, essa semana, a primeira vez a experiência de colocar a abertura do FM Café pela live também. A gente está todo mundo aprendendo junto, né? É uma experiência nova para todos nós, nesse período de pandemia, é difícil a gente se adaptar, fazer as coisas da maneira como a gente está fazendo, mas vamos todo mundo seguir, né? Não dá para a gente deixar a outra de lado. E é legal que a gente segue trocando essa experiência, com certeza. E é bom, claro que
depois voltando a uma certa normalidade, não vai ser do mesmo jeito, mas são ferramentas que já estavam disponíveis e que a gente não utilizava, né? E que talvez não na mesma frequência, mas de alguma forma continua utilizando, né? Então acho que isso também é um aprendizado importante desse momento. Veja aqui o comentário da Rafaela, acho que ele disse que eu lembro meu pai falando, eu estou acostumado a ouvir isso desde adolescente. E a Graça? A Graça comentou agora, viu? Um abraço. A Rafa, quero dar os parabéns. A Rafa que é avó aí recentemente. Oh, que bacana. Essa semana. Olha. Que legal. Mas, enfim, Por onde começamos, Cristiano? Pois é, tanta coisa, né? Não tem aqui nesse modelo de live, não tem a agenda, os informes não. ali, a temperatura na praticagem da barra, essas coisas. A temperatura a gente manteve, porque, né, vamos ter um parâmetro. Vamos manter essa informação básica inicial e bora para o conteúdo, né? E sim, a gente traz algumas informações, convites para algumas agendas virtuais, né? Porque é assim que a gente tem vivenciado nesse momento. Mas a gente tem tentado fazer uma abordagem mais objetiva, porque, sim, são 2 dias, né, na semana, agora a partir de junho, que a gente consegue fazer live, não precisa de mais tempo para dar conta, né, de tantas questões. Sim. É verdade. Então, vou aproveitar, já que é para dar agenda, logo depois termina essa live, às 16 horas. Uhum. Então, até confesso que não sei aqui se tem rigidez de terminar às 16, se tem uma flexibilidade. Não, ok, eu avisei que eu ia chegar atrasado. Às 16 horas tem uma live da Profurg no YouTube, só colocar ali a Profurg no YouTube, que hoje está sendo lançado um livro da Profurg, do GTPAU, o grupo de trabalho que existe nacionalmente no Andes, que nós temos na Profurg, de políticas agrárias, urbanas e ambientais. Estamos lançando um livro, então, que é resultado aí dos seminários que foram realizados sobre a questão da mineração aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Então, como resultado aí, está aí já aparecendo, né? Então, hoje, o lançamento do livro, uma roda de conversa para tratar do assunto a partir das 16 horas no YouTube da Aprofurg. Fica aí a divulgação, até porque eu sei, né? O nosso público aqui, o público do Paralelo, é um público que também se envolve, se interessa por questões políticas, questões sindicais e questões ambientais. Com certeza, Cris. Ótimo. E o Rafa é muito eficiente, né? Estou fazendo o possível aqui, fazendo o possível. Preciso dizer o que já disse em outros momentos, né? Se eu pudesse, contratava. Vou te dizer um negócio, cara, eu tenho me divertido e muito fazendo essas lives aqui, cara, é muito legal. Estou descobrindo o que esse programa faz aqui do StreamYard, joga coisa na tela, procura, juntou tudo que eu tinha que tá faltando, aquela mesa de som gigante do Paulo aqui para eu mexer nos botões, mas fora isso tá lindo. Aí sim vai dar uma confusão também de informação. Não, mas eu vou arranjar uma mesinha de 4 canais bem pequenininha, assim, só para ficar fingindo que eu tô mexendo no volume de vocês aqui. Muito bem. Cristiano. Mas, enfim, diga, vamos começar por onde, né? A gente tem uma questão mundial para dar conta, né? Uma vivência de uma pandemia, e todos e todas mundialmente estamos vivenciando, óbvio que com números e situações e métodos diferentes, e temos uma questão nacional bastante complexa, que não começou com a pandemia, né, que já vinha há bastante tempo dando sinais, né, do que realmente se propunha a fazer, de qual era a política proposta, né, e, bem, nesse momento de pandemia e de isolamento e de muitas mortes, enfim, né, de toda essa situação causada pelo coronavírus, obviamente, fragiliza todos e todas o que acontece no âmbito político também, né? Não sei por onde queres começar.
Olha, vamos lá, eu fiz aqui uma ordem que não quer dizer que necessariamente tem que ser essa ordem, mas só para a gente se organizar. Vamos Primeiro, lá. pandemia, quarentena e atuação do governo e tanto federal, estadual e municipal. Depois a questão da democracia, do fascismo, o papel das frentes que estão se articulando, das mobilizações, e também a questão que não tem como não falar, que é a questão do racismo no Brasil, nos Estados Unidos, né, toda a mobilização dos Estados Unidos, que acaba atingindo vários países do mundo. É claro que, já faço questão de desde já falar, no cuidado que é, na minha condição, né, reconhecer aí o lugar de fala, que é sempre complicado, né, quando um homem branco, hétero, cis, né, na sua condição de alguns privilégios que a sociedade lhe permite falar de outras questões. Mas acho que é dever de todos e de todas, independente da sua condição, tratar disso, inclusive reconhecer a sua condição de privilégio. Eu tenho certeza de que eu não sofro, assim como nem a Deca e nem o Rafa, uma série de problemas que eu sofreria se eu fosse negro na sociedade brasileira, ou se eu fosse negro, ou utilizando, né, o inglês nos Estados Unidos, que negro é a ofensa, né? Se fosse preto nos Estados Unidos, o quanto sofreria. Não sei nem se eu seria, por exemplo, professor da universidade, não digo pela universidade, mas pela estrutura social, se me seria permitido estar ocupando esse espaço que eu ocupo nesse momento. Mas é fundamental, independente da nossa condição racial ou qualquer outra condição, que a gente compreenda essas lutas e apoie essas lutas, e aí sendo um pouco, já que é clichê, aquela frase da Angela Davis, que não basta ser, né, ser contra o racismo, mas é preciso ser antirracista, né? Preciso lutar contra o racismo, inclusive contra o racismo que tem dentro de cada um de nós, e que a gente tem que saber compreender, reconhecer e tentar superar. O racismo, a homofobia, todos os preconceitos que a sociedade nos coloca desde a nossa infância, e que se a gente em nenhum momento refletir e perceber e reconhecer com humildade isso e tentar melhorar. Com certeza, né, acho que a gente não está com isso totalmente resolvido, mas é preciso, né, buscar avançar. Muito bom, bem. Nós estamos aí diante, né, de uma maior pandemia dos últimos tempos. Eu não sei, já tenho dado se é a maior da história, a maior da história recente, eu não tenho esses dados, mas que, diria, para a nossa geração, não só a nossa, até porque eu já estou um pouquinho mais, eu já sou uma geração, não somos exatamente a mesma, eu sou o coroa aqui Cristian, do programa. Mas eu digo que todo mundo que está vivo nesse momento provavelmente é a maior pandemia, é a grande, né, eu diria aí a anterior, que é tão falada, que é a gripe espanhola, já é uma geração que não está mais entre nós. Então, quem está no mundo nesse momento é o maior, então é de uma gravidade muito, muito grande, é preocupante. E me lembro, né, no início aqui no Brasil, que se tratava... Eu me lembro quando surgiu as notícias no fim do ano passado, início desse ano na China, parecia algo distante da nossa realidade. Veio, né, para a Europa, chegou no Brasil, por muito tempo tratado como deboche, como gripezinha pelo nosso presidente, ou quando tratou, né, quando falou que era gripezinha, quando antes mesmo daquele depoimento dele que ele falou que era gripezinha, que não seria atingido por ter... que é uma grande piada, parece, né? Que ele tem histórico de atleta. Mas que não passaria, né? Que a gripe, a outra gripe que foi alguns anos atrás, matou 800 pessoas, que não chegaria a isso, né? Só ontem foram 1.473 pessoas que morreram, isso nós sabendo, né, que há subnotificação, que nós temos um baixíssimo índice de testagem em todo o Brasil, comparado aí com outros países, que seria preciso mais testes. Então, se tem aí que são algumas vezes, né, 2, 3 vezes ou mais superiores, na verdade, os números, tanto de casos quanto de mortes pela Covid-19. E o que também eu acho que é importante
Ainda que essas questões já sejam um clichê, né? Já vem bastante falado aí há 2, 3 meses, mas que muitas vezes a gente fala em números, e números às vezes são frios, porque não estão próximos de nós. Nós estamos aqui no município que, por enquanto, só tem um óbito decorrente, ainda que tenha mais já aí algumas dezenas de casos, mas óbito tivemos apenas um. Mas em outras cidades, por exemplo, tenho colegas e amigos no Rio de Janeiro, São Paulo, que vivem já a realidade de parentes, de porteiro do prédio, que para muitas vezes gente da classe média não dá bola, mas é alguém que convive conosco, que está no nosso dia a dia e que acaba, né, pessoas próximas, né, pais, irmãos, parentes, amigos que vão se perdendo, pessoas queridas, e aí a gente se dá conta da gravidade da coisa, quando não são apenas números. E olha, se falarmos em números, já estamos aí acima de 30 mil mortes. E convenhamos, né? O que o presidente vem falando e que foi a ex-secretária de Cultura falou, né? Só todo mundo morre, é de uma maldade, eu diria, esse tipo de comentário. Então eu não preciso me preocupar porque todo mundo morre. Nós estamos completando hoje 3 semanas, no meio da maior pandemia da história recente, sem ministro da Saúde. O ministério que está tomado de militares, a grande maioria não é da área da saúde, não sabe o que fazer, e é assim que nacionalmente nós estamos tratando. Eles, para ir para o Ministério da Saúde, tem que apoiar o uso da cloroquina, que já foi refutado, já tem estudos que mostram que não só não é eficaz, como pode gerar outros problemas, pode piorar ainda a situação das pessoas. Que o que deve ser feito deve ser mantido, e que infelizmente a gente vê, já tivemos em situação melhor, que é o isolamento social. Infelizmente nós vivemos em todo o país um momento de relaxamento do isolamento, o que deve, no pico, o que os analistas dizem, nós estamos chegando no pico ainda, né? Na curva de alta, nós estamos chegando lá em cima, não estamos nem descendo ainda, nós estamos relaxando, e o quanto isso é grave pode fazer com que a pandemia avance ainda mais no Brasil, né? Nós já somos o segundo país em número de casos. Sim, mandei ele no nosso bate-papo e vou trazer aqui para reafirmar, né, o que tu está trazendo. Tem uma matéria publicada faz algumas horas no portal de notícias do UOL, e diz, a manchete traz: erros cometidos pelo Brasil na pandemia são históricos, né? E quem traz essa abordagem é um médico neurocientista, Miguel Nicoleles, e ele, enfim, traz uma variedade de questões ali, e vou trazer um destaque da fala dele. Ele diz: o que eu estou dizendo, o que eu estou falando é que a gente vai contar essa história daqui a 50 anos, e os erros crassos vão ser tão claros que as pessoas vão ler o livro e dizer: eu não acredito nisso aqui. Isso que você está trazendo, né? Acho que é muito importante isso, Deca, ainda mais vindo de alguém da estatura científica de Miguel Nicoleles, né? Para quem não conhece, o neurocientista, cientistas mais importantes do mundo na atualidade, ele que é do Rio Grande do Norte, ele que está coordenando o consórcio Nordeste de combate à pandemia, tendo em vista que nacionalmente é muito difícil. O Nordeste, os estados se organizaram com um aplicativo, com uma série de ações, e é ele que está coordenando, então tem um amplo conhecimento sobre isso, e é lamentável, porque eu acho que é importante dizermos, né, tratar a política como deboche, tratar a política como brincadeira ou algo que se faz meramente com o fígado, isto é, através do ódio e da destruição do inimigo, que é essa tática de guerra que é utilizada pelo atual presidente, e não é de hoje, não é novidade, ele já fala isso há décadas, se elege e reelege, né, no parlamento há muito tempo com esse discurso, e se elege com esse discurso do ódio e da perseguição racial, da perseguição de gênero, da perseguição de quem pensa diferente, a quem, eu nem vou dizer que, eu colocaria entre aspas, perseguição à esquerda, ao comunismo, porque quando eles falam isso, nem é de fato esquerda ou comunismo,
mas é uma visão completamente deturpada. Não me surpreende que desse discurso, dessa prática política, não se tenha uma ação adequada, ou muito pelo contrário, só se tenham ações desastrosas perante uma pandemia. Não era de se esperar algo diferente. E aqui me desculpa quem nos assiste, quem nos ouve, quem votou nele sabia disso. Só não sabíamos que teríamos uma pandemia pela frente. Mas tratando a política como trata, não tem como esperar que tivéssemos, né, outro comportamento. Aliás, outra característica, que é o obscurantismo, o descrédito da ciência, o fanatismo religioso, aproveitadores que se utilizam desse momento para vender, por exemplo, tem o pastor aí que vendia semente de feijão, né, por R$1.000, que vai curar o corona, e por aí vai, uma série de coisas desse tipo, ou como a própria cloroquina, que tem interesses por trás aí, junto com o Trump. Então, é gravíssimo e gera, acho que, e para a gente não se alongar muito nesse tema, infelizmente, a postura do presidente incentivando as pessoas a irem para a rua, desacreditando a questão do isolamento, isso faz com que uma parcela considerável da população siga este mesmo comportamento, o que vai contra o combate ao avanço da epidemia, da pandemia. E outra, o discurso equivocado que vem junto no conjunto deste governo, não só do governo, mas dessa ideologia, dessa grande ideologia aí que faz parte desse governo, que ela além de ser autoritária, preconceituosa, ela é também extremamente liberal. E quando falamos em liberal, neoliberalismo, ultraliberalismo, nós também estamos falando de uma sociedade individualista. Se utiliza desse argumento individualista, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu vou para a rua. Se eu quiser, eu me cuido. E não é. Nós estamos falando de saúde pública. Nós estamos tratando do interesse coletivo. Então, o ficar em casa não é uma escolha meramente individual, ela é uma escolha coletiva. Cada um de nós somos vetores do vírus e, portanto, o isolamento é para que não se propague. Não é uma questão individual se eu vou me contaminar. Se a pessoa quer se contaminar, o problema é dela. A questão é aliás, corrijo. Não é dela, porque ela vai precisar de um atendimento de saúde e vai sobrecarregar o sistema único de saúde, prejudicando outras pessoas que também precisam desse atendimento. Eu penso que é muito importante, Cristiano, a gente fazer esse link, né? Eu, no meu fazer, tenho recebido muito esse questionamento também. Mas o que está acontecendo com as pessoas, né? E sim, a gente, numa abordagem aí, se a gente trouxer da psicologia, a gente vai falar que tem muitas pessoas em negação, e não só pessoas que se aproximam dos pensamentos ou da política fascista e de direita, né, de Bolsonaro, mas muitas pessoas estão num processo de negação e de individualismo também. E penso que é importante que a gente consiga fazer esse link. Por que as pessoas estão nesse processo de negação, nesse egoísmo, de alguma maneira meio suicida, né? Porque o que tu trouxe, bom, eu faço o que eu quiser, se eu quiser ir para a rua, eu vou. Bom, eu vou me colocar em risco, vou colocar várias outras pessoas que eu convivo em risco, vou precisar, provavelmente, de um atendimento num hospital e coloco mais várias pessoas em risco, né? E as pessoas dizem, tá, mas por que isso está acontecendo? E eu penso que se a gente olhar para o que estava acontecendo um pouquinho antes da pandemia, é óbvio que vivenciar uma situação dessas, numa sociedade que se comporta dessa maneira, não tem como ser diferente, né? Está diretamente ligado, né? É a questão do individualismo, é a pessoa não ter a compreensão da coletividade, não ter a compreensão de um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de alteridade. Alter é o outro, eu perceber o outro como alguém que eu devo valorizar. O outro, o outro com letra maiúscula, que não é o outro, o outro, o grande outro, o outro que é o outro ou a outra, aquele diferente de mim, aquele que não é da minha família, que não é do meu grupo social, que não é da minha classe, que não é da mesmo grupo étnico que eu, que não é do mesmo gênero, mas não interessa. O outro tem que ser valorizado. O outro ou a outra não é melhor nem pior que eu. Ele só é... Porque
porque também todos somos iguais, não somos todos iguais, nós somos diferentes e temos que valorizar justamente a nossa diferença. Essa é a questão básica da alteridade. E eu reconhecer no outro. E o que nós temos nesse momento como vencedora, que é este governo? É o contrário. O outro, aquele diferente de mim, ele deve ser destruído. E reforça o individualismo e o desrespeito e a destruição ao outro. E aí não consegue se construir uma compreensão de coletividade. Soma-se aí uma outra coisa. Quem nós temos aí de apoiadores desse governo? Claro que não, né? De maneira geral. Nós temos, por um lado, aqueles que compartilham a fundo aí das mesmas ideias no sentido desses preconceitos todos, de que a gente pode colocar tudo dentro de um pacote aí que também a gente pode tratar mais adiante, que é o fascismo. Nós temos aqueles que se deixam levar por um fanatismo religioso, que aqui quero deixar bem claro, não é um posicionamento anti-igrejas, esse neopentecostalismo, mas são alguns casos, nem todo mundo, não quero generalizar, acho muito importante deixar claro isso, mas muitos se deixam levar por isso, e aí que eu acho importante este grupo, aquele que alguns autores, aí alguns analistas chamam dos ressentidos, aqueles que não viam o seu argumento ser valorizado por uma série de questões e que, nesse momento, se utilizam da própria ignorância, no sentido mesmo de não ter o conhecimento, como algo que é motivo de orgulho. Isso é a minha opinião, é isso que me interessa, é isso que eu penso e azar. E isso é reforçado com uma perspectiva individualista. Então, não interessa o que a ciência está falando, a ciência é comunista, não interessa, né, o que o Nicoleles está falando, ou o que os estudos aqui da Universidade Federal de Pelotas nos mostram, ou o que aquele cara que agora ele assumiu, né, um protagonismo aí nas redes, o Átila Yamarino, que eu acho que ele faz um serviço muito importante. Também é muito mais fácil, eu digo que ele é de esquerda e está resolvida, a opinião dele não me serve. Então a gente vive nesse momento que é... E por isso eu concordo, daqui a 50 anos vamos olhar os livros de história. Se é que vai existir livro de história daqui a 50 anos, e dizer, olha só o que nós vivemos naquela época, o que foi o ano de 2020. Aliás, quem nos assiste nesse momento, né? É um ano que, desses anos marcantes, assim, por exemplo, 68 no mundo, todas as mudanças no ano de 68, no Brasil, o AI-5, na França, Estados Unidos, os movimentos todos, e a gente vai pegar o que foi o ano de 2020, vai ser um marco mundial aí muito importante, e que seja para nós, espero, de algo muito negativo, mas que se vá para a história como a partir de 2020, depois as coisas melhoraram. Espero que fique isso, pelo menos, na nossa história, né? Que melhore, por exemplo, a democracia, que se é que a gente pode falar ainda que a gente está numa democracia em nosso país. Eu acho que já... Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Diga. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Se é que nós vivemos uma democracia no nosso país, quando tu trouxe essa fala, lembrei imediatamente do absurdo, mais um absurdo, né? E isso, acho que nos 2, 3 últimos dias a gente viu um movimento mais forte de reação a pessoas que se dizem, como nós, antifascistas, e uma tentativa, que também não é nova, mas uma tentativa, acho que um movimento que ganha força novamente, de tentar criminalizar pessoas que se dizem antifascistas, como se ser antifascista fosse ser terrorista, porque sim, isso está sendo linkado. E penso que nos faz questionar se isso é de fato uma democracia. Como assim? Um movimento antifascista é criminoso? Não deveria ser o contrário? Com certeza, né? E para mim tem uma outra coisa, né? Que está ligado a isso. Tem muita gente que eu vejo, algumas pessoas, né, se posicionando, que é o caso do próprio governo, ser antifascismo. Aí não tem... É uma questão quase que matemática, né? 2 sinais iguais. Eu não tenho antifascista, é fascista. Pronto, não tem, né? Pronto, não tem. É uma maneira de falar. Eu sou anti. Isso aí faltava no colégio que tinha que cortar os iguais ali.
Dois sinais. Se tiver alguém da matemática, mas eu não estudo matemática há muitos anos, mas para mim 2 sinais negativos. Corta em cima e embaixo na fração ali. Então... Isso faz parte, Cris, desculpa interromper de novo, mas isso faz parte, a abordagem, né? O Rafa disse, e o Cris disse, olha, é meio tosco, né? Como assim anti-antifascista? É óbvio que anti-antifascista é igual a fascista, mas tá dentro de um projeto de política essa abordagem tosca, né? Como se fosse... não sabem o que estão fazendo, mas sabem muito bem o que estão fazendo. É estratégia. E inverte, né? Tem esse recurso discursivo de distorcer o sentido das coisas. Então, a própria... Primeiro, o governo se colocar antifascismo é uma assinatura de que é fascista. Já começa por aí. Acho que é um reconhecimento do seu próprio fascismo. Outro é o distorcer os conceitos e os princípios. Ontem, por exemplo, quem assistiu uma cena deprimente, que é o ministro da Educação sair nos braços de meia dúzia de verde e amarelo da Polícia Federal, que ele entregou um depoimento por escrito, não foi nem capaz de prestar de fato seu depoimento da Polícia Federal. Ele pega um megafone, porque ele não tem condições de formular, né, grandes pensamentos. Ele diz: eu estou em defesa da liberdade, a liberdade de expressão. O que é uma grande mentira, né? Eles compartilham uma ideologia que há muito tempo quer destruir. Quando eu falo destruir, é destruir mesmo. Uma parcela da sociedade que pensa diferente deles. É o ministro que diz que tem que prender os ministros do STF. Dentro de um governo, por exemplo, que na campanha não tem, com muito orgulho de peito aberto, disse, né, fazendo com o pedestal do microfone como se fosse uma metralhadora que tem que metralhar a petralhada do Acre. Eu imagino que lembrem disso aí quem nos assiste. Então, quando eu falo em destruição, é destruição física mesmo. Acabar com as vidas de uma parcela da sociedade. E aí a fala que ele faz defendendo a liberdade de expressão é uma grande mentira. Liberdade de expressão é só aquilo, o pensamento dele que pode ser falado, mas sempre invertendo a lógica, invertendo o sentido das coisas, ou como um dos filhos aí, o que é deputado, o Eduardo, fez uma fala ontem chorando, colocando isso aí contra os direitos humanos, chorando pela vida dos policiais, um grande teatro, aliás, são péssimos de teatro, diga-se de passagem. Mas, isso, acho que uma outra coisa, rapidamente, é que há toda uma discussão em torno do conceito de fascismo, principalmente dentro da história. Há aqueles e aquelas que dizem que não, que isso não é fascismo. É óbvio que se a gente for a um preciosismo conceitual, o fascismo ele diz respeito a um determinado local, né? Tanto que ele surge nas margens do Rio Fácil, na Itália, daí vem o nome, mas tem certas características. Aqui, por exemplo, o nacionalismo é só de fachada, na verdade é um modelo extremamente entreguista, subalterno, ridículo até, né? A maneira como é subserviente aos Estados Unidos. Então, tem as suas peculiaridades, mas talvez aí também, dentro da própria conceito mais amplo de fascismo, que ele vai se adaptar às realidades locais e dentro do tempo e espaço. Eu acho que nesse sentido ainda é válido digamos, esse grande guarda-chuva do fascismo, né? De uma liderança que talvez não seja tão forte assim, mas enfim. A questão que eu acho muito importante, a descrença das instituições e dos partidos, e eu quero chamar atenção para isso. Nós estamos agora, né, a mobilização de frentes antifascistas, frentes pela democracia, os Juntos pela Democracia, os 70% aí que foi puxado pelo economista Eduardo Moreira, e com mobilizações aí no último domingo, em vários locais do país, deve ter novamente nesse fim de semana, e há já uma disputa nesses grupos, algo que nos remete lá a 2013, aqueles que defendem que não tem que ter partido nesse momento. E aí eu quero me posicionar aqui, tem que ter partido, sim, isto é democracia. Nós estamos hoje vivendo uma experiência fascista ou muito próxima do fascismo, porque nos últimos anos nós
quisemos, nós, sociedade brasileira, claro que não são todos e todas, quisemos jogar os partidos e as nossas diferenças para baixo do tapete e exaltar uma moral que advém de uma perspectiva, uma moral lavajatista, né, que vem daquela coisa da lava-jato, de que existe um bem, uma justiça e uma verdade acima dos partidos, acima da política institucional, e aí foi isso que elegeu esse presidente, e é isso que faz com que muita gente se ache esse moralista acima do bem e do mal, acima dos partidos, e os partidos têm que estar presentes, todos e todas as bandeiras. Uhum. Se o partido ou aquele a qual você tem mais simpatia ou se aproxima não está num ato antifascista, cobre do seu partido e não peça para tirar, ou pior, né? Tem gente que exige que se retire a bandeira do partido A, B ou C, que tenhamos cada vez mais bandeiras de partidos, de movimentos, de sindicatos, de coletivos, em movimentos pró-democracia e antifascismo, que sejamos o mais plurais e respeitosos e não reproduzir esse pensamento de achar que tem que ter uma moral acima de partidos, de ideologias. Isso não existe. Isso é o grande semente do fascismo. Deixa eu trazer a questão, acho que exemplo, né? Pode ser um exemplo e muito simbólico, o presidente não estar identificado com partido nenhum, né? E não só neste momento, enquanto ocupa o cargo, mas o movimento dele pré-candidatura também foi muito de interesses e não de se identificar com a construção daquele espaço político, né? E sim, vem com ele isso, e lembrei muito do nosso ex-governador Sartori, né? O meu partido é o Rio Grande, a gente vem trazendo isso já faz bastante tempo e vem alertando para essa questão há bastante tempo já, né? E bem, muitas pessoas agora, pessoas que até apoiaram o atual presidente, se mostram surpresas, né, com muitas questões, com muitas, enfim, com muitas ações que, quando se falava, quando se alertava, parecia muito teoria da conspiração, né? E, bem, tá aí, né? Foi tudo, acho que muito às claras, foi tudo muito posto, né? Acho que isso é importante. Não tem surpresa. Durante a campanha, durante a trajetória do Jair Bolsonaro, da sua vida parlamentar, sempre foi assim. Ou alguém acha que ele não ia defender a ditadura e AI-5 como defende atualmente? Aquele deputado que, no dia da votação do impeachment, saudou o Ustra, maior torturador da ditadura militar desse país. Alguém que diz que se o filho se descobrisse que o filho é homossexual, tem que dar porrada. Estimulando já num país que, se eu não me engano, não tem esses dados, o que mais mata, né, em LGBTQ-fobia no mundo. Extremamente machista, da frase aquela contra a Maria do Rosário, né, como é que não iria estuprar porque ela não merece. Só para dar alguns exemplos, assim, nojentos, até peço desculpa de ter que reproduzir essas falas aqui. Não, mas não é da boca para fora. É isso que as pessoas escolheram em nome de um suposto anti-esquerda, um antipetismo que foi construído pela própria mídia, que agora se deu conta, mas é responsável por isso que aí está. E aí eu quero, Deca e Rafa, entrar numa outra questão rapidamente também, que eu vejo algumas falas, muitas vezes, querendo atribuir à esquerda pela situação que nós estamos. Aí é muito fácil. Sim. Nós temos um presidente eleito com 57 milhões de votos da extrema-direita e da direita, e aí a culpa acaba se querem jogar... Aliás, pessoas identificadas com a esquerda, isso que me causa mais preocupação. Que a culpa é da esquerda, do próprio Partido dos Trabalhadores, e aqui eu não quero fazer, não é questão de defender o Partido dos Trabalhadores com todos os seus erros que pode ter tido. Mas teve um candidato que foi ao segundo turno e fez, se eu não me engano, 44 milhões de votos. Coisa que nenhum outro tinha a possibilidade de chegar perto. E aí você atribui ao Haddad, ao PT ou à esquerda como um todo a culpa pela situação em que nós estamos,
Me desculpa, mas isso é de uma cegueira. E uma outra coisa, a cobrança nesse momento também. Sim. Eu vi, por exemplo, alguém que eu tenho muito respeito acadêmico e profissional, por exemplo, eu vi no Twitter o professor, o jurista Helênio Streck, esses dias ele fez uma cobrança no Twitter, né? Quem é do direito aí conhece bastante ele, é uma referência importante. Que ficou lisonjado, achou muito boa a manifestação das torcidas organizadas aí nos últimos finais de semana, mas lamenta que sindicatos e partidos de esquerda não estejam assumindo esse protagonismo. Ora, eu falo para ele, mas de maneira geral eu generalizo, coloco aí para todos e todas que nos assistem nesse momento. Sindicatos e partidos não se fazem na teoria, não se fazem no desejo, se fazem na prática e na ação. Quem quer cobrar de partido, quem quer cobrar de sindicato, atue no seu. Isso é muito perigoso, né, Cristiano? E penso que, sim, os debates, as disputas, acho que por ideias, por metodologias, e todo esse debate precisa, sim, e segue sempre acontecendo dentro das esquerdas ou entre as esquerdas, e acho que em alguns momentos no paralelo eu já te perguntei isso, e talvez a gente possa trazer novamente. Lembro de já ter te perguntado se será que com todo esse cenário, né, que a gente está observando, vai ter uma proximidade entre as esquerdas, e a gente já trouxe em vários momentos o quanto isso é delicado e bastante complexo, né, porque, bem, a gente sabe como a direita se estrutura e tem uma unidade, acho que muito mais hegemônica, né, por um interesse maior, enquanto as esquerdas têm uma pluralidade, uma diversidade de ideias, de opiniões, então a gente sabe que é realmente muito mais complexo, né, a organização entre as esquerdas, mas voltar o olhar da culpa, que já é algo que a gente pode desconstruir também, né? De quem é a culpa, eu boto ali, né? Tem mais várias outras questões que precisam ser abordadas quando a gente tenta entender os porquês, né? Mas voltar esse olhar e dizer que, bom, a esquerda, as esquerdas, ou determinado grupo de esquerda é responsável, é bastante perigoso, né? Eu jogo a culpa ali e lavo minhas mãos. Esse é o movimento mais fácil de ser feito nesse momento. Mário, meu amigo Mário, acompanhando aí, deixa um abraço. Já vou responder aí a pergunta que ele fez, que eu acho que é uma questão bem importante para a gente tratar. Mas, assim, tentando fechar esse ponto. Aliás, é um ponto só, né, que não fecha nunca, uma coisa vai engatando na outra. Este governo, ele é baseado única e exclusivamente na destruição. Peguem o plano de governo, o que prometia construir nada, e até agora não constrói nada. Falei antes do ministro da Educação, por exemplo, o que ele constrói de política? Nada. Ministro do Meio Ambiente, nada, é destruição. Tudo é para destruir. A ideia é sempre a destruição. Por isso não tem como esperar que vá construir algo positivo. E eu estou falando isso por quê? Porque também tem que servir para nós. Nós, eu digo, quem está do lado da esquerda, ou ao menos do lado da democracia e do respeito nesse momento. A construção. E a construção, ela não é, e volta a um outro ponto que eu falei lá do individualismo. Nós vivemos um momento que é muito fácil ser individualista e lacrador em rede social. Enquanto a preocupação das pessoas for lacrar textão em rede social, nós não vamos construir nada. Se nós queremos ter uma realidade melhor para todos e todas, isso vai ser com construção coletiva no seu sindicato, no seu movimento, na sua associação de bairro, no seu partido político, na sua frente antifascista, na sua frente democrática, ouvindo as diferenças, mas, de novo, construção coletiva. Individualmente, apontando o dedo e jogando culpa em A, B ou C, nós não vamos resolver nada. Individualmente, buscando like em rede social, nós não vamos construir nada. Eu sei que tem gente que está preocupada com voto, porque esse ano nós temos eleição, mas dessa forma a gente não consegue nada. E aí eu louvo o trabalho das torcidas organizadas que se colocam
abertamente, sujeitas a críticas que a gente sabe que tem, se posicionando de maneira antifascista. E aqui deixo o meu salve, um abraço especial, aqui de Rio Grande, a torcida antifascista do São Paulo, que ainda foi desrespeitada pela diretoria do clube, em uma rádio local, fazendo um teatro, aproveitando para tratar isso de maneira eleitoral, que não é esse o objetivo da torcida antifascista aqui do São Paulo, mas que a diretoria acusa de fazer uso eleitoral quando ela está fazendo dessa forma. Me refiro a do São Paulo porque é aqui de Rio Grande, mas de certa forma serve para todas as torcidas, cumprindo um papel fundamental, e que serve também para aqueles e aquelas que acham que o futebol é algo meramente alienante, que a gente não deve tratar. O futebol é característica, algo fundamental da cultura brasileira, e faz parte, e nesse momento está mostrando a sua importância. Então, o quanto as torcidas organizadas, nesse momento, estão cumprindo um papel. E aí eu chego lá na pergunta do meu amigo Mário José Jungs. Eu acho bem preocupante, sabe, Mário? Eu acho bem preocupante nesse momento. É uma sinuca de bico, eu diria. É um momento que é difícil ficar calado, mas eu acho fundamental que respeitemos o isolamento social. Fundamental. Até porque todo o nosso discurso, e aí o nosso de novo, né? O nosso, nesse sentido, nós que defendemos democracia, incrível ter que dizer isso também, acho que vai para os livros de história, nós que defendemos vida, é incrível isso, olha que ponto chegamos. É de, bom, vamos buscar outras formas, paciência, por isso que eu tenho dificuldades ainda em apoiar a construção, pelo menos aqui em Rio Grande, que a gente apoie uma manifestação de rua que eu ainda acho muito precoce e pode sinalizar também para a comunidade, e aqui eu falo não só o Cristiano na condição desse quadro Política e Sociedade como professor da área de Sociologia da FURG, mas também como presidente da Profurg, como membro da Frente Brasil Popular. Sim. Que nós viemos aí numa luta de conscientização da comunidade rio-grandina e das categorias, né, com a série de sindicatos, movimentos e partidos que compõem essa frente, de conscientização da importância do respeito do isolamento nesse momento. Eu acho que seria uma sinalização muito ruim irmos para as ruas agora, nesse fim de semana, no sentido inverso. Quem sabe ainda daqui um tempo, mas eu acho que nesse momento é complicado. Ainda acho que deve se evitar. Quando tu falou nas eleições esse ano, ficou apitando aqui no meu ouvido como será esse processo eleitoral. Não sei nem se a gente dá conta dentro do tempo, porque a gente tentou ali 30 minutos, 40 minutos, e já faz, acho que umas 2 semanas que a gente percebeu que precisa ser 1 hora, pelo menos, né, Rafa? Sim. A gente está tentando fechar no máximo às 4, né, enfim, para não ficar muito desgastante também. Mas acho que é importante, se tu puder trazer alguma leitura, e como é que isso tem sido percebido e sentido, né? Bem, as eleições, a princípio, estão mantidas, o Enem está mantido, tem uma série de questões que estão se voltando para esse ambiente virtual. O que está acontecendo? Tá, passou um barulho. O que está acontecendo na esfera da organização das eleições? Tem pessoas e movimentos aí que dizem, não vão acontecer as eleições. Aí a gente vê em seguida outras leituras dizendo que sim, que as eleições vão acontecer. Se tu quiser trazer um pouquinho isso. E eu quero pontuar sobre essa questão enfim, de manter o isolamento, de não ir para a rua, de não fazer o movimento. Preciso trazer algo que, obviamente, tu também traz essa leitura, que nós temos os movimentos de periferia que trazem uma leitura e uma avaliação. Estou trazendo isso porque a gente precisa ter muito cuidado, tá? Vou ser bem objetiva aqui. A gente precisa ter muito cuidado e penso que sim, né? Nós precisamos manter a sociedade em isolamento, mas a gente não pode criminalizar a periferia que vai para a rua protestar, porque a fala da periferia, dos movimentos de periferia nós já estamos em situação de vulnerabilidade, nós não conseguimos ficar em isolamento, nós estamos morrendo. Então, a gente precisa, sim, respeitar
esse movimento que a gente não faz parte e que tem a sua legitimidade, né? Não é que não devemos ficar em isolamento, né? Mas tem pessoas que não conseguem vivenciar esse isolamento, porque não tem o privilégio, né? Exato. E que é direito, no final das contas, não deveria ser um privilégio, né? Mas é cuidar isso, assim, porque senão a gente fica naquela polarização. Se foi para a rua tá errado, eu não concordo, e a gente precisa cuidar isso, né? Exato, até porque muitas pessoas não têm essa possibilidade de escolha. Então, justamente para a gente não piorar a situação daqueles que não podem escolher por necessidade, por sobrevivência, precisam estar na rua, aqueles que podem escolher não piorem a situação, fiquem em casa. Eu acho que essa é uma questão muito importante. O defender o não trabalho, defender o isolamento, não quer dizer que não se compreenda a dificuldade da situação. Quem nos assiste nesse momento, quem o trabalhador, a trabalhadora da área de serviço, da área de comércio, trabalhadores domésticos, o quanto nesse momento muitas vezes querem estar trabalhando, mas óbvio que todo mundo compreende as dificuldades. Não é por acaso que o governo também vai, né, faz o possível. Lembro aqui, o governo, se dependesse do governo, mal ia ser um auxílio de R$200. Se conseguiu, a oposição que conseguiu passar para 600 até 1.200. Usa essa estratégia de atrasar o pagamento justamente para aumentar o desespero das pessoas e forçar o fim do isolamento. Então, ao mesmo tempo, ou melhor, mais do que forçar o fim do isolamento, é brigar por políticas públicas adequadas que permitam às pessoas sobreviverem e terem um mínimo de qualidade de vida nesse momento. Esse é o dever do Estado. E aí é uma outra coisa importante que eu quero destacar, que essa pandemia deixe claro para a população a importância de algo chamado Estado, que se tenta criminalizar, que nós temos aí, né, um governo ultraliberal, representado atualmente pelo ministro Guedes, que quer mostrar para a população que tem que acabar com o Estado, tem que acabar com política pública, acabar com política social. E o que nós temos agora é justamente o inverso. Se não fosse o Estado, se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós íamos estar muito piores do que já estamos, com todos os problemas que tem. E que, aliás, se dependesse desse governo, já teria acabado. A pandemia ainda garantiu a existência do SUS. Né? Ainda tem mais essa questão que eu acho importante destacar. E não podia deixar de falar, aliás, foi quando eu comecei, e no meio disso tudo, surge essa questão lá nos Estados Unidos, né, com a morte covarde, cruel, né, por asfixiamento, se diz? Asfixia, obrigado. E que gerou toda essa revolta, e que lá também gera essa discussão que o Mário traz aqui, se deveria estar na rua em meio à pandemia, e há já, né, textos publicados sobre isso, com a preocupação do que lá já estava numa descendente do pico, que pode retomar em função dessas mobilizações, mas são mobilizações que, digamos, é uma panela de pressão que não tinha como segurar. Eu acho muito bonito o exemplo dado nesse sentido da importância das mobilizações nos Estados Unidos, em que a questão racial lá é mais, eu diria mais, ele é mais evidente historicamente do que no Brasil, que nós vivemos uma história de esconder o racismo, de jogar para baixo do tapete, de uma falsa democracia racial reforçada aí pela toda os que constroem a história brasileira. Talvez o Gilberto Freire é o grande responsável teórico, tem outros aí, anteriores a ele aí, Alberto Torres e outros pensadores brasileiros, mas que são responsáveis por colocar na nossa cabeça de que o racismo não era algo tão importante, que não era tão forte, que a gente vive uma harmonia, uma democracia racial em nosso país, o que não é verdade. É só ver os dados, né, de pobreza, de segregação, de violência. A população negra é disparado a mais prejudicada em nosso país. Então, a gente vive um problema gravíssimo de racismo em todo o país, que nos sirva de lição, que a gente... E aqui nós estamos vivendo, quer dizer, lá por um caso que foi filmado, aqui nós temos agora o caso do menino que foi morto dentro de casa,
E é um caso entre vários que acontece a cada 23 minutos no Brasil, uma pessoa negra é assassinada. A cada 23, durante esse programa, quatro pessoas negras foram assassinadas no Brasil. Isso não é pouca coisa, mesmo. Então, isso é gravíssimo e tem que ser denunciado. Agora, o menino que morreu, né, caiu do prédio por uma questão, né, que é de classe social, mas é também uma questão racial muito grave. Isso tem que ser discutido pela população brasileira, sim. Então, agora a gente falou antes, né, da questão da democracia, esse é um dos problemas históricos que nós nunca resolvemos, que foi a questão racial em nosso país. E quero que a gente possa um dia resolver de fato, mas infelizmente não vamos resolver. A gente vê agora inúmeras reações, como por exemplo de uma blogueira aí que eu nem conheço, prefiro nem citar. Já ia comentar essa. Mas que eu acho até ruim, porque a gente na crítica acaba divulgando mais ainda o que é exatamente. Ela fala justificando o racismo, que o racismo é natural porque os negros são mais violentos, em última instância foi esse absurdo que ela disse, e à medida que isso foi sendo divulgado nas redes sociais de forma crítica, e ontem foi o dia que se divulgou, ontem ela ganhou 6 mil novos seguidores na sua conta no Instagram, ela pulou de 50 para 56 mil por ser abertamente racista. Ontem eu vi um tweet da Ana Paula, aquela ex-jogadora de vôlei, que se tornou de extrema-direita raivosa, colocando isso, população negra e o número de os presidiários, alguns dados de quem são negros, e por isso, como não ser racista numa condição dessas. Então, também justificando, invertendo a lógica, que, na verdade, o Estado é que persegue, manipulando os dados para justificar o seu racismo. Então, tem muita coisa que nós temos que modificar nesse país, por isso, sim, é fundamental que a gente tome as ruas para falar em democracia como um todo, mas que a pauta do racismo também seja valorizada. Eu sei que há uma discussão que a parte do movimento negro, pelo menos, de que a gente está falando em fascismo, mas tem que falar em racismo, e não, mas o racismo está dentro do fascismo. Tá dentro. Mas só que nós não podemos invisibilizar. Sim. A luta do movimento negro ela já é invisibilizada, a população negra já é invisibilizada, e aí nós vamos, na luta democrática, invisibilizar ainda mais. Então não é apenas mais uma pauta dentro do fascismo, ela é uma pauta fundamental e que deve ser tratada publicamente nesse momento, junto com o fascismo. Acho que são três grandes, e é claro que não quero aqui excluir outras, tem a pauta de gênero, pauta ambiental, tem várias outras, mas acho que nesse momento é colocar a defesa da democracia, o combate ao fascismo e o combate ao racismo, com essas grandes questões nesse momento que a gente tem que defender. E como o nosso tempo está acabando, e não podia deixar de falar, que a Deca citou aí, que é a questão da construção da unidade entre a esquerda e a construção das frentes. Primeiro, unidade é uma coisa que eu vou falar que soa ridículo, mas infelizmente tem que falar. A gente só faz unidade com quem pensa diferente. Muito bem. Muito bem. Com quem pensa igual, a gente já está junto, não precisa fazer unidade. É isso mesmo. Ou fazer unidade só com quem está junto é seita, não é construção de frente. Eu vou construir unidade, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E o outro também vai ter que abrir mão de alguma coisa. E assim a gente constrói uma unidade, até em termos pragmáticos, nesse momento. Agora, tem limite. Tem. Primeiro, dentro do espectro da esquerda, que é uma coisa, eu acho muito importante que todas as críticas e diferenças que se tenham, elas devem ser colocadas, ok, mas em discussões no âmbito interno. Acho que em nada ajuda brigas públicas nesse momento. Eu tenho e não tenho problema nenhum em reconhecer aqui, quem quiser me criticar com relação a isso, não tem problema nenhum, até a fila está grande, vai ser mais uma para entrar na fila. Eu não tenho muita simpatia, por exemplo, pelo ex-governador e ex-candidato a presidente Ciro Gomes. Caminhão de críticas. Mas não cabe a mim, nesse momento, eu acho que tem outras críticas a serem feitas que não é a crítica ao Ciro Gomes que vai acrescentar na construção da unidade nesse momento. Eu posso não ter gostado nem um pouco das afirmações que ele fez agora nos últimos dias, que ele reforça algo que eu
que eu discordo, porque acho que não contribui nada para a construção democrática, que é colocar como dois polos antagônicos o petismo, ou o que ele chama de lulopetismo, e a extrema-direita. Não é isso. Isso atrapalha, mas para ele, para os interesses dele, interessa. Ok, mas beleza. É a posição do Ciro. Não vou me desgastar em rede social para atacar o Ciro. Nós estamos diante de um ataque fascista gravíssimo. O meu problema nesse momento não é o Ciro Gomes. O meu problema nesse momento não é se o blogueiro Felipe Neto, o youtuber Felipe Neto resolveu se dar conta que ele errou. Não cabe a mim, como eu digo, como militante, como alguém que se coloca do lado da democracia, da esquerda, me preocupar em atacar, em desconstruir essas figuras. Eu acho que o objetivo deve ser outro, e essa compreensão que eu acho que as pessoas devem ter nesse momento. Eu acho que muita gente nem sabe, eu não tenho partido, eu não estou aqui para defender partido, candidatura A, B ou C, eu tenho críticas a todas as posições, mas não é esse o momento para reforçar as críticas de quem está do mesmo lado, eu acho isso fundamental. E, para construir frente, eu acho que uma coisa é frente de esquerda, outra coisa é frente democrática, são coisas diferentes. E aí, eu acho importante, nós temos duas grandes, pelo menos que eu vejo nesse momento, aquela do Eduardo Moreira, dos 70%, e o Juntos pela Democracia, que tem um outro caráter, mais, inclusive, empresarial, é uma frente puxada aí por uma direita liberal, né, mais moderada que essa extrema-direita que está no poder, que não coloca fora Mourão e Bolsonaro, não coloca acabar com as políticas ultraliberais do Guedes, só está preocupado. Só não, porque não é pouca coisa, mas a preocupação na defesa da democracia. Porque se lucra muito mais com esse modelo de... É isso? É uma frente que, confesso, não me agrada, nem um pouco. Mas não cabe a mim, nesse momento que me coloco ao lado da democracia, me desgastar destruindo essa frente. Vão cumprir o seu papel, mas não comigo. Mas não comigo. Eu não vou me aliar ao Fernando Henrique Cardoso, ao Michel Temer nesse momento. Aí eu acho demais. Nós estamos onde estamos, e nós aqui, eu digo política e sociedade, o Paralelo 30, porque sempre temos, desde 2015, está vindo um golpe, e o golpe está aí, ainda está em andamento. Todo mundo sabe. Tem gente que se faz, como a gente disse, faz salame, faz quem não quer ver. Mas a derrubada da Dilma, golpe. A prisão do Lula, golpe. A eleição do Bolsonaro, golpe. Todo mundo sabe, com fake news, com manipulação, com tudo isso. É um grande golpe para garantir. Então, a direita faz o quê? A direita sentiu que não ia ter um candidato próprio, que a princípio seria o Alckmin, não teve força. Como historicamente a direita e o grande capital faz, quando interessa, se abraça ao fascismo para garantir os seus interesses. E agora se deram conta que foram longe demais e querem abandonar. Cris. Depois eu falo, né? Olha, acho que é uma das pessoas mais difíceis de interromper nesse Paralelo 30. Aí, claro, que eu começo a falar rápido, eu não sei interromper. Pô, aqui não tem outro programa para entrar depois de ti, né, Cris? Mas ele tem outra live para ir. Não, é verdade? É importante para a gente ir mantendo, assim, né, né, para a gente ter algum parâmetro, embora a gente goste de quebrar os parâmetros, mas acho que vamos tentar manter. 1h03 de live, acho que está ótimo. Precisamos e queremos sempre a proximidade, né, de todas as pessoas que acompanham, que comentam. A gente tem várias e vários ali que constroem essa luta, que estão há bastante tempo já, Cristiano, nessa luta, né, pela manutenção da democracia, enfim, e para a gente no Paralelo é sempre muito importante ter essa audiência aí mega qualificada. Agradecer o Cristiano, e a questão das eleições e tantas outras questões ficaram para uma próxima live. E a gente marca na sequência uma próxima live com o Cristiano, e agradecer, tá? A tua disponibilidade aqui. Claro que eu vou pedir só uma última coisinha que eu me lembrei agora, que eu não podia deixar de falar. Ainda tem outros que eu não podia, mas eu vou deixar. Tá. Assim como lá em 2013, agora tá aparecendo a coisa de que o povo acordou. Ai, sim. Acordou quem estava dormindo. Tem gente que nunca dormiu. Tem gente que está na luta aí e nunca deixou de lutar.
Quem está acordando agora não acha que você... Vou usar aquela... É o alecrim dourado que está no campo sem ser semeado. Não, tá? Está na luta aí há muito tempo mostrando. Quem estava dormindo é que acordou agora, mas tem gente que não dorme e nunca dormiu e que está na luta e que segue na luta. Vamos se ligar, que eu acho que é importante. Vamos mandar um grande abraço, um salve para todos os alecrins que nos ouvem, nos escutam, nos assistem também. Vamos somar nessa luta, né, Cris? Então, um ótimo final de tarde a todos e todas, um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Fiquem em casa, por favor. Não é porque sextou que tu sextarás. Recebi essa esses dias e achei ótima. Tá? Por favor, quem puder, fique em casa. Não tá tudo bem, não tá seguro. E a gente se encontra novamente na próxima terça-feira. Tem mais live do Paralelo, terça-feira que vem, às 3 horas, pela página do Facebook, Paralelo 30 Apta FURG. Contamos aí com todos e todas. Um abraço e até lá. Valeu, obrigado. Valeu. Bom fim de semana. Aí, alecrins.